Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar o nome do Senhor por mais este domingo, onde podemos estar juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Estaremos hoje iniciando mais uma escola dominical e a lição número 5 para você que vai acompanhar pela lição. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aí do outro lado, nós estarmos aqui. E a bênção do Senhor e a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, por mais este privilégio. No domingo passado, o Jerry fez a transmissão da lição, falando ali sobre a lição número 4, fez uma boa explanação do que o autor estava propondo naquela oportunidade, sobre a oração, sobre buscar a presença do Senhor, envolvendo a questão da oração, de Deus estar dando a sua proteção, respondendo às nossas orações. O Jerry foi muito feliz nas suas exposições. E hoje eu quero dar continuidade a esse projeto, a esse trabalho, a essa escola dominical, falando hoje sobre a lição número 5, que é datada aí de 3 de maio de 2020. Peço que você fique conosco aí nesses minutos que nós estaremos expondo, conversando com os irmãos, dialogando. E hoje eu quero também, na medida do possível, fazer uma escola dominical também participativa. Você pode participar, você pode lançar também as suas perguntas dentro daquilo que nós estaremos falando. Sempre é importante que faça dentro do assunto que nós estaremos abordando, E peço a participação de todos os amados irmãos aí. Quero saudar a irmã Márcia Teodoro com a paz do Senhor. Um bom dia, irmã Márcia, Deus te abençoe. E todos os Gerry também, Gerry, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. E que o Senhor continue te usando na sua palavra, usando-nos para proclamar esse evangelho também, em nome de Jesus. Quero aproveitar os irmãos que já estão aí do outro lado e que vamos estar orando para nós iniciarmos esta escola bíblica, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que eu te rendo graças por mais este domingo, por mais esta oportunidade, onde podemos, Pai, estar participando com os teus amados irmãos, com os meus amados irmãos desta escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos, Pai, falando sobre o Salmo 46, o Salmo de Davi. Que o teu Espírito Santo venha trazer luz, venha trazer revelação, venha trazer comunhão, venha trazer alegria ao nosso coração, Pai, que possamos receber a Tua palavra, que possamos receber a revelação da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós estamos aqui como crianças, Pai, prontas a aprender, a ser ensinável, a ser educável, Pai. Em nome de Jesus nos dá a graça de aprender com os Teus filhos, de ensinar com os Teus filhos, e que, acima de tudo, o Teu nome, Senhor, seja glorificado. É a minha oração em nome de Jesus. Abençoa cada um dos Teus servos que vão estar participando, que vão estar vendo este vídeo, conectando com este vídeo, que o Senhor possa alcançar a cada um. Se tiver alguém enfermo, que seja curado, que se houver alguém triste, que receba alegria, que se houver alguém preocupado, que receba o descanso do Teu Espírito nesta manhã. Eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão aqui comigo e aqueles que ainda vão estar, Pai, vendo este vídeo, que eles recebam a Tua paz, que eles recebam a Tua unção, que eles recebam a alegria do Senhor, que eles recebam o poder de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, como eu havia dito para os irmãos, nós estamos aí na lição número 5 e vamos abordar sobre o Salmo 46, é o Salmo que nós estaremos lendo.
Quero saudar os amados já aí, nosso irmão Rodrigo César, a paz do Senhor, meu amado, saudades de você também. Deus abençoe você e toda a sua família. Então, amados, peço que vocês participem dentro do texto, dentro da lição, que os irmãos possam fazer perguntas e que a gente não puder responder, os irmãos estão aí também para responder, né? Me ajudem, né? Participem. Quando eu estiver colocando alguma ideia, pode acrescentar, que isso é rico, isso enriquece a nossa aula, né? Não somos jamais, jamais teremos a presunção de saber tudo, porque nós cada dia estamos aprendendo com o Senhor, nós somos ensinável, né? Nós somos moldável, né? Então nada de que somos o dono da verdade. Então peço que os irmãos participem conosco, faz a sua participação, dê a sua parcela de contribuição para essa escola dominical e que possamos interagir nesta manhã no nome de Jesus. O vídeo tá tudo belezinha aí, meus amados irmãos, tá bem claro, tá tudo bacana, porque às vezes a gente aqui, para mim, parece que tá tudo em ordem. Se tiver aí, dá um ok aí. A paz do Senhor, pastor Jandiro. Ô pastor, estamos juntos sim. Muito bom nós estarmos juntos. É sempre uma alegria ter o pastor aí conosco, né? O nosso amado pastor. Espero que o senhor esteja bem, sua família, pastor, esteja bem, né? Em nome de Jesus. Então, amados, vamos iniciar a nossa lição. Eu quero ler aqui o texto áureo, a verdade aplicada e a introdução, e a gente vai avançando na nossa escola bíblica para a gente não perder tempo aqui, que esta uma hora e pouquinho, ela voa, né? A gente começa a entrar na palavra, a gente começa a discutir junto e o tempo, quando você vai ver, já foi embora. Espero que você esteja com o seu cafezinho aí. O café, eu acho que é importante para estar junto com você aí. A paz do Senhor, Marco Aurélio. Um prazer tê-lo aí conosco, a irmã Rosângela Ferreira, esposa do presbítero Braz. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, então vamos lá. Celebrando a segurança do povo de Deus, tá? Então, nós, como já falamos, vamos falar sempre sobre os Salmos. O Salmo é um grande hinário judeu, né? Onde eles celebravam ao Senhor e celebram até hoje nos seus templos, nas suas reuniões, tá? E esses salmos são também proféticos para nós, são profecias para nós, são verdades para nós. E os irmãos vão ver que o Salmo 46 é um salmo que eu particularmente já preguei bastante, já li bastante, e ele sempre é novo para nós. O Salmo 46, ele sempre é novo. Por mais que você leia ele 100 vezes, mas Deus sempre tem uma palavra nova no Salmo 46 para nós, tá? Então eu acho que vai ser de grande valia você ficar aí, participar conosco, tá? E deixa eu pedir uma coisa para os irmãos. Entrem, irmãos. Eu pediria um favor para os irmãos, que os irmãos entrem e permaneçam, né? E às vezes os irmãos entram, dão uma paz do Senhor e depois somem. Peço que os irmãos entrem e permaneçam aí juntos, porque isso vai edificar a sua alma, né? Eu sei que depois dá para você assistir mais tarde, com mais tempo, mas se você puder participar ao vivo, você pode fazer suas perguntas, pode acrescentar, né, um versículo, acrescentar uma ideia que às vezes no momento eu não tenho. Então é muito importante o ao vivo, tá? Eu sei que depois você vai assistir, mas participe, eu quero que você interaja comigo aqui nesta manhã. Então vamos lá. O texto áureo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Verdade aplicada: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Então a nossa segurança não está se está tudo bem, se não tem vírus, eu vou tudo bem. Se tem vírus, coronavírus,
eu não sei como que eu vou. Irmãos, com vírus ou sem coronavírus, com vendaval ou sem vendaval, Deus sempre será o nosso refúgio, independente da circunstância, independente da situação do país, independente do governo, independente da política, independente das ideologias, independente de qualquer coisa, Deus sempre será o nosso refúgio e fortaleza, tá bom? Os textos de referência estão no Salmo 46, né? O versículo 1, o versículo 2, o 3, o 4, o 5 e o versículo 11, para você ler na sua casa aí o Salmo 46. Vamos para a introdução. Tem os hinos sugeridos aqui, 212, 304 e 305, né? Não vamos cantá-lo, né? Por óbvio que nós estaremos aqui nos centrando na palavra. A introdução. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio e a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor, e por fim destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Então, amados, basicamente nós estaremos falando sobre a segurança do povo de Deus. E a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa proteção é o Senhor. Tá? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. A paz do Senhor, irmã Jaqueline Almeida, a paz do Senhor, irmã Adriana, do Jorge, um abraço no Jorge. Obrigado, amados. Peço que vocês todos venham participar desta escola bíblica, que vocês venham dar a sua parcela de contribuição, tá bom? Então vamos lá para o tópico 1, a ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus, que no que se refere à proteção e ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Irmãos, a nossa fragilidade humana, isso aí é óbvio para cada um de nós, né? Lá no livro de Salmos, a Bíblia fala que nós somos como uma erva, né? Que nós nascemos, nós crescemos e à tarde nós secamos. Então, e lá ainda coloca que a nossa vida é como um vapor, que vai muito rápido. Então, diante dessa fragilidade humana, nada melhor e nada mais abastado do que a gente ter um Deus que é poderoso, que é Criador, que é Senhor dos céus e da terra. Tá? Diante da nossa fraqueza, diante da nossa debilidade, diante das nossas fragilidades, temos um Deus que é poderoso e está no seu trono para nos dar guarida, para nos dar o socorro. Sempre eu gosto de falar que Jesus, ele sentou-se à direita de Deus e ele não só sentou-se para ficar sentado. Eu gosto de citar Isaías 64, verso 4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, quando Jesus vence a morte, quando Jesus vence o inferno, quando Jesus ele é vitorioso sobre o pecado, sobre a morte e nos dá a justificação pelo seu sangue, ele se assenta, conforme Romanos 8:31 a seguir, ele se assenta à destra de Deus. E quando ele se assenta ali, irmãos, não é simplesmente para ficar sentado. De noite é sentado ali. Jesus está ali, mas ele está trabalhando pelo seu povo, está trabalhando pela sua igreja, está nos dando paz, está nos dando alegria e está nos dando também essa proteção que o salmista vai falar aqui no Salmo 46. Então, Deus realmente é o nosso refúgio e ele trabalha, ele envia os seus anjos. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Veja que quando Jesus está para ir para o Pai, ele fala: Pai, enquanto eu estava com aqueles que me deste, eu guardava, mas agora, Pai, guarda-os em teu nome, porque eu vou para ti. Então, ainda ele fala: vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, que vai dar sabedoria para vocês falar,
vai dar sabedoria para vocês fazerem, vai dar direção para vocês terem uma vida de paz, uma vida dirigida pelo meu Espírito, conforme Romanos 8,14. Então, amados, temos de Deus sim essa proteção, esse Deus que trabalha por nós dia e noite, né? Veja que o Salmo 121 fala que à noite o sol não te molestará de dia, a lua não te molestará de noite, o Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída. Mesmo quando você estiver dormindo, o Senhor não tosqueneja, o Senhor não dorme, Ele está velando por nossas vidas, e as nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo da sua poderosa mão. Tá? A gente vivendo aqui ou vivendo a eternidade, nós sempre estaremos com o Senhor Jesus. Então isso é importante. Então, diante dessa fragilidade humana, nós temos a proteção de Deus. E você, amados, dentro desse pequeno parêntese que eu abri, quer acrescentar alguma coisa no que se refere aí à fragilidade humana e versus esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos? Saúdo com a paz do Senhor a irmã Marina França, irmão Adriano, um grande abraço em vocês aí na cidade de Jaú. Deus os abençoe em nome de Jesus. Quer participar, irmãos? O que vocês poderiam acrescentar dentro desse Deus poderoso e dentro da nossa fragilidade humana? Porque a nossa carne, a nossa psique, tudo é frágil, mas nós temos uma fortaleza interna que vem pelo Espírito de Deus, que eu até já falei aqui em uma das lives, que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de moderação, tá? Para a gente andar e viver sobre essa terra, tá? Não é que por causa da nossa fragilidade a gente vai se auto-vulnerar, não. Eu tenho um Deus que é poderoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Portanto, irmãos, então a gente está mais firmado do que uma rocha diante dessa palavra. Então, há fragilidade humana, mas no nosso espírito, no nosso homem interior, há uma fortaleza, nós somos inabaláveis diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. E convém acrescentar aqui o Salmo 125, que fala que os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, queridos? Dentro desse primeiro parágrafo que eu li aqui, os irmãos querem acrescentar mais alguma coisa? Por favor, fique à vontade aí. Vamos participar, vamos interagir juntos. Amém, amados? Amém, queridos? Eu espero que o Senhor esteja falando conosco através da sua palavra, através deste estudo da escola dominical. E esse Salmo 46, ele é muito, muito importante para a nossa vida. E esse Salmo e o Salmo 91 são salmos assim até quem diga, um salmo de guerra. Porque você vê Deus quebrando, você vê Deus cortando, você vê Deus lançando o carro no fogo. Então é um salmo muito forte, muito tremendo, né? Então eu peço que os irmãos venham aí participar conosco. Então agora eu queria entrar aqui, irmãos, no tópico 1.1, Deus como nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio, que tratava-se de lugares para onde as pessoas, deixa eu só abrir minha revista aqui, onde as pessoas estavam correndo risco de vida e se abrigavam para lá. Irmãos, aqui dentro desse tópico de Números 35, de 6 a 7, você vai ler aquelas pessoas que, às vezes, ele cometia um delito na época mosaica, por exemplo, sem querer a pessoa matou a outra, sabe? Fez um homicídio culposo, diríamos assim, matou sem querer, um acidente de trânsito,
vamos só para exemplificar. Então as pessoas tinham onde se socorrer. Então essas cidades de refúgio eram onde essas pessoas iriam para ali, e lá elas não poderiam, elas não eram recapturadas para serem penalizadas. Então elas se refugiavam nessas cidades, tá? Eram cidades chamadas de refúgio. O interessante é o fato que o Salmo iniciar com a declaração: Deus é o nosso refúgio. Israel nessa época tinha cidades de refúgio para aqueles que fizeram alguma coisa por ignorância, e seria injusto eles serem mortos por causa daquele delito que eles cometeram, mas sem a intenção de cometer. Tá? Aqui o que eu digo para os irmãos: Deus, Ele é o nosso refúgio. É importante a gente saber, amados, que diante das calamidades, diante dos problemas, uma das coisas importantes que às vezes esquecemos de nos refugiar no Senhor, de buscar do Senhor a sua direção, a sua sabedoria diante dos estresses da vida, diante das circunstâncias. Tá? Às vezes, por falta de sabedoria, às vezes é mais fácil a gente reclamar, ou ficar falando com o marido, ficar falando com a vizinha, ficar falando com as pessoas que às vezes não pode resolver. Agora, quando temos um problema para resolver, quando temos uma situação, o melhor refúgio para a gente buscar nas horas das nossas dificuldades é se refugiar no Senhor, é buscar, é estar aos pés do Senhor, é como Jesus disse lá, é fechar a porta do nosso quarto, falar com Deus em secreto, e o Pai que vê, Ele te recompensará. Então aprenda, Pastor Paulo, aprendamos, meus amados irmãos, que na hora das nossas dificuldades, o nosso refúgio é entrar no nosso quarto, fechar a porta e apresentar àquele que vive e reina a nossa necessidade, e pode ter certeza que o Senhor trará a resposta para qualquer das nossas necessidades, tá bom? Então é importante que a gente coloque aos pés do Senhor as nossas necessidades. E eu queria ler um texto bíblico para você, só para corroborar esse entendimento, que eu gosto sempre de que os irmãos se fundamentem também na palavra de Deus. Abre lá no livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 6. Vamos ler só o versículo 7 para ficar mais tranquilo o entendimento. Versículo 7. Então, eu estou propondo para os irmãos no tópico 1.1, junto com o comentarista, que Deus, Ele é o nosso refúgio. E aqui em 1 Pedro 5, verso 7, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidados de vós. Então, na hora da minha necessidade, nos momentos de perigo, a hora que eu preciso de um escape, eu vou aos pés do Senhor, vou cumprir o que Jesus falou, abrir a minha porta do meu quarto, vou fechar ela e vou falar com Deus em secreto. Ninguém precisa saber, tem coisas que só eu e Deus, tem coisas que eu tenho que ter minha intimidade com o Senhor, tem coisas que você não vai falar com ninguém, você vai falar com Deus, porque às vezes é um problema seu, é um problema interno, é um problema da sua, que você, é um problema com você mesmo. Às vezes uma angústia, uma tristeza, um mau pensamento, um mau pressentimento. Então é o momento de você tratar diretamente com o Senhor. E aqui a Bíblia fala: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, isso é verdade. Então Deus, Ele é o nosso refúgio. Nós temos à nossa disposição esse refúgio. Nós temos à nossa disposição essa oportunidade de lançar sobre Ele a nossa ansiedade, de lançar sobre Ele aquilo que nós precisamos, porque Ele tem cuidado de nós, tá? E é importante que nós estejamos debaixo desta poderosa mão, debaixo deste poder de Deus. Olha o versículo 6 que diz: humilhai-vos perante a sua poderosa
sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Tá? Se é uma situação de humilhação, se é uma situação de alguma palavra que você recebeu, se é alguma situação de alguma coisa que fizeram de mal, e às vezes isso está trazendo desgosto para você, agora é momento de entrar no quarto, como disse Jesus, abrir a porta, falar com o Pai em secreto. O Pai em secreto que vê todas as coisas, a Bíblia diz, te recompensará. E aqui Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade. Aquilo que você não teria coragem de falar para ninguém, que é algo seu, que é intimidade sua, que é um segredo seu, você pode se abrir com o Pai Eterno. Você pode contar para o Pai Eterno, porque Ele vai cuidar de você. Amém, querido? Isso mesmo, irmã Marina. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, é lançar, é pedir, é confiar, é acreditar, tá? Aí ela fala, Deus cria até o que não existe para que a minha e a sua alegria seja completa. É verdade, ele sempre, o poder criador dele, sempre vai estar em plena atuação. O mesmo Deus que cria céus e terra, ele não parou de criar coisas novas, de criar oportunidades novas, de criar saídas novas, de criar ideias novas para a gente estar bem e viver bem. Tá? Veja que quando ele prepara os céus, quando ele prepara a terra, quando ele prepara o sol, a chuva, tudo que ele prepara, ele dá uma ordem, e a ordem que ele deu, todo mundo obedece até hoje. O sol obedece, a lua obedece, o mar obedece. A terra, Deus falou, olha, produza sementeira para que dê alimento. A terra está obedecendo, está produzindo sementeira. Então veja que Deus, ele deu uma ordem para todas as coisas. Então o poder criador dele de governar, estruturar, comandar o universo, irmão, não mudou. Então, por que é que uma coisa, às vezes uma coisa pequena, ele não vai resolver? Como é que uma coisa às vezes insignificante, ele não vai te dar uma ideia para você sair dessa situação? A diferença está aí, né, nessa colocação que a nossa irmã Marina colocou. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você já pediu, irmãos, para o Senhor? Você já lançou sobre Ele a sua ansiedade? Você já se abriu para Ele de portas fechadas, como eu já tenho falado? Quando você abre a porta e você fala em secreto com Deus. Tá certo? Porque tem coisas, irmãos, que você não deve fazer publicidade. Tem coisas que é sua e Deus. Às vezes, se você contar para alguém, este alguém vai contar para outra pessoa, depois a outra pessoa vai contar para outra pessoa, e depois você vai saber que contaram e você vai ficar triste. Puxa vida, eu falei um segredo e o meu segredo já está todo mundo sabendo, aquilo traz tristeza. Então feche a tua porta, fale com Deus em segredo, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém, queridos? A paz do Senhor, irmã Márcia, um abraço para vocês aí, para o pastor Eliezer. É um prazer tê-los conosco nesta manhã aqui. Pode participar, todos os queridos, pastor Jandiro, Gerry, pode participar aí, me ajuda aqui a acrescentar algo bom para os amados irmãos nessa revista. Espero que esteja o Espírito Santo aquecendo os vossos corações com essa palavra, que vocês estejam recebendo de Deus o pão da vida, a água da vida, que é a sua palavra, tá bom? Aleluia. A Jaqueline disse, quando eu coloquei a minha ansiedade aos pés do Senhor, fui curada, aleluia. Em Deus tenho feito grandes coisas, é isso. Exatamente, irmã Jaqueline, é quando a gente aprende não ficar com a carga sobre nós, né? Não ficar sobre o peso sobre a nossa vida. Até com essa colocação da irmã Jaqueline, leia o Salmo 37, verso 5, que eu já preguei inúmeras vezes no Salmo 37, verso 5. Irmãos, é importante que vocês participem, viu? Enriquece a minha aula, enriquece aquilo que eu quero acrescentar para vocês. Como eu disse, não sou de forma nenhuma
o dono da verdade. Nós aprendemos juntos, amém, queridos? Aprendemos juntos. Somos todos discípulos do Senhor, somos ensináveis, amém? Então diz aí o 37, o verso 7. Descansa no Senhor, espera nele. Vamos para o verso 5, 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça. Para quem foi injustiçado, Deus vai ser o teu juiz. Então, o que nós temos que fazer é entregar os nossos caminhos, entregar a nossa ansiedade, entregar a nossa preocupação, e os demais Deus vai fazer. Irmã Jaqueline colocou: Deus não deixa os seus em momento algum, sempre ouve a nossa súplica. Exatamente. Se tem coisas que Deus ele vai fazer e a gente não vai nem perceber, você lança o teu pedido, esquece, entrega, esquece. Porque há um princípio aqui importante. Quando você entrega no versículo 5, o versículo 7 fala: depois que você entregou, não fica preocupado, não fica voltando atrás, mas você volte para descansar. Tá? E eu já falei aqui algumas lives que sempre quando uma oração você pede as mesmas coisas várias vezes, isso vai demonstrar incredulidade. A partir do momento que você orou e você confiou, que nem a nossa irmã Marina colocou, a partir do momento que você pediu em nome de Jesus, creia que recebeste e isso já é teu, já toma posse. Tá? Quando você quiser orar de novo sobre essa coisa, você fala: Senhor, eu estou orando já agradecendo antecipado, porque aquilo que eu pedi eu tenho certeza que já é meu, em nome de Jesus. E descansa no Senhor, entrega, confia, lança ansiedade e descansa, que o Senhor vai te dar a vitória. Amém, queridos? Então esse é um princípio muito maravilhoso da palavra de Deus. Amém? Tá tudo beleza aí? Do outro lado? Pode participar, pode interagir comigo, pode acrescentar na minha aula, pode colocar aí um versículo que você acha que é conveniente, pode expor alguma ideia sua. Isso é muito bom e eu vou lendo junto com vocês aqui e Deus vai abençoando. O tópico 1.2, Deus é a nossa fortaleza, eu estarei falando agora. Mas deixa eu só ver aqui, a irmã Márcia Maggiore está dizendo: tem situações que somente nós e Deus, e Ele é conosco. Glórias a Deus. Exatamente, irmã Márcia, que eu já coloquei, que exatamente essa ideia sua é interessante. Tem segredos que vai morrer conosco. Tem coisas que ninguém vai saber, é intimidade sua e de Deus, e ninguém precisa saber. Tá? Tem coisas que ninguém precisa saber, é uma intimidade sua com o Senhor, tá? E essa intimidade vai ficar com você, não vai ser conveniente ninguém saber da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Deus, irmãos. Isso é algo, é um fórum íntimo de cada um de nós. Quando você dobra o joelho na sua madrugada, quando você, como eu já disse, fecha a porta do seu quarto e vai falar com Deus, irmãos, é você e Deus. E Ele está colocando aqui que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, tá bom? Que Deus te abençoe. Aleluias. Glórias a Deus. Então, 1.2, Deus é a nossa fortaleza. Aqui o comentarista coloca: o que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, um abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, Salomão fortificou várias cidades, mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta este e outros tantos desafios com a confiança
de que Deus é a fortaleza do necessitado na angústia. E aqui fala, quem está em Cristo tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar, Deus é a minha fortaleza. Amados irmãos, aqui falando sobre a fortaleza de Deus, eu queria propor, deixa eu só ler aqui que os irmãos estão colocando. Eu quero, respondendo para o José Queiroz, eu quero e preciso e necessito, amém? Não sei aqui o que eles estavam falando aqui, deixa eu ver se eu perdi algum assunto. Aleluias. Amados irmãos, é muito importante que vocês participem conosco aqui, tá bom? Tá? Eu quero falar agora aqui que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Então aqui o comentarista coloca que as cidades, para elas estarem protegidas dos ataques dos inimigos, elas se proviam de muros altos, de muros grossos, de muros reforçados, que eram verdadeiras fortalezas, né? Naquela época, nos muros, para os irmãos terem uma noção, as cidades, no próprio muro, existiam habitações nos muros, de tão largos que eram os muros, né? O pessoal fazia habitações nos muros, porque eles eram muito largos, muito grossos, e ali era um lugar essa cidade era muito protegida por causa desses muros, tá? Esses portões. Por exemplo, aqui o comentarista coloca que Davi fortificou a cidade de Jerusalém, Salomão fortificou outras cidades, mas o que toca para nós é a fortaleza do nosso interior. Exatamente, irmãos. Se tem uma coisa que precisa ser protegida na nossa vida, é o nosso homem interior. É a nossa mente que deve ser protegida, é a nossa mente que deve ser blindada pelo Senhor. Porque é na mente, irmãos, é no intelecto que você tem os sentimentos de que você vai vencer, mas é na própria mente também que você vai ter os sentimentos de que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você é fraco, que você não merece, né? E eu já sempre falo, irmãos, merecer, o nosso merecimento, a nossa justificação vem pelo sangue de Jesus. Ninguém merece, ninguém é mais bonitinho do que o outro diante de Deus. Deus não tem seus queridinhos, Deus nos trata imparcialmente, conforme a nossa fé, conforme a nossa dedicação a Ele, tá? Então Deus não tem nenhum protegidinho, Deus não tem aquele filhinho querido, olha, eu gosto mais desse aqui porque ele orou 40 minutos, aquele que orou 1h30, eu gosto mais dele. Esse aqui que foi um culto na semana, estou gostando mais ou menos dele. Aquele que foi no culto a semana inteira, esse aqui, opa, esse aqui tá com a bola toda comigo. Irmãos, Deus não é imparcial que nem o homem é. Ele é graça, Ele é bondade, Ele é justiça, Ele é o nosso Pai Celestial, tá bom? Então, o que é importante a gente saber? Que Deus, Ele vai estar protegendo o nosso homem interior. Então, os muros que nós devemos ter, que devem proteger, é justamente o nosso homem interior. Deixa eu só ler aqui que o Marco Aurélio participou conosco. Assim como os muros estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Exatamente, Marco Aurélio, Salmo 125, né? Deus está em volta, Deus está conosco, Deus está como a nossa fortaleza, Marcos. Exatamente isso, tá? E falando sobre essa fortaleza, para não sair da ideia do comentarista aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia, vamos juntos para o livro de Romanos, capítulo 12 e o versículo 2. Amém, queridos? Eu gosto sempre de que os irmãos leiam a Bíblia comigo, é uma particularidade, até nas aulas presenciais a gente procura ler bastante a palavra, porque é ela que nos dá essa fortaleza. Romanos 12 e o versículo 2. Espero que você abra aí, e eu quero falar sobre essa fortaleza interior que Deus aqui nesse presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamento,
Bem-aventurado aqueles que enfrentam esse e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na angústia. Quem está em Cristo tem uma experiência pessoal com Ele e pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Amados, então vamos lá para Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, Deus ele vai ser a minha fortaleza do meu homem interior. E eu tenho que blindar a minha mente, eu tenho que renovar a minha mente. Por isso que eu digo que cada dia nós somos ensinável, cada dia nós somos moldável. Por exemplo, aquele irmão de agora não é crítica, é uma palavra de amor para esses irmãos. Aquele que, por exemplo, ele fala: puxa vida, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, há 30 anos, e os pastores faziam assim, os pastores faziam assado, e eles blindam a sua mente em conhecer, em crescer no conhecimento, em crescer na graça, em renovar a sua mente, e ele fica com aquela ideia de 20, 30, 40 anos atrás e não cresce, irmãos. Não que os irmãos de 40 anos atrás estavam errados, mas lá era outra realidade, era outra política, era outra forma de viver, é outra. E a gente vai crescendo. Imagine se Jesus viesse hoje, se ele ia ficar andando de jumento. Se Jesus viesse hoje à Terra, ele ia andar de a jato, de avião, dos veículos de última geração aí para levar o evangelho a toda criatura, tá? Então, a gente tem que renovar a nossa mente, de forma que a gente renovando, a gente vai se blindando, a gente vai se fortalecendo nas coisas do Senhor. Mas Jaqueline acrescentou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É verdade, Jaqueline, porque quando a gente acredita no Senhor, quando a gente crê no Senhor, a gente descansa, a gente entrega, a gente evita ficar ansioso, até porque a ansiedade nós já lançamos, conforme Pedro 5, 7 lá, tá? E aqui o Marco reforça no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado. Por quê? Porque a sua vida está abrigada no Senhor, está abrigada nessa palavra, Marco Aurélio. Então, não tem quem te mova da sua fé, da sua confiança, da sua esperança no Deus que tudo pode fazer. Podemos passar pela água, como diz lá Isaías 43, podemos passar pelo fogo, possamos até passar pelo transbordar de muitas águas, mas o Senhor, Ele vai nos guardar do fogo, nada, a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão e te digo: não temas, eu te ajudo, eu te esforço. E 43, 13 diz ainda: operando eu, quem impedirá, irmãos? Se Deus tem um propósito de te abençoar, se Deus tem um propósito de te prosperar, se Deus tem um propósito de te fazer na sua vida, irmãos, quem é que vai se atentar contra o Senhor? Tá? Então, é importante que nós tenhamos esta consciência de que Deus, Ele é o nosso protetor. Tá? Agora, só aprofundando um pouquinho aqui, ó, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é importante que eu conheça a vontade de Deus para a minha vida, é importante que eu renove a minha mente. Renovando a minha mente, eu vou conhecendo esta vontade, e conhecendo esta vontade, eu vou vivendo o melhor de Deus nesta terra, o melhor de Deus na vida do meu próximo, o melhor de Deus na vida da sua igreja, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Isso é importantíssimo. Amém, queridos? Então, que a nossa mente seja, sim, renovada por esta palavra, que a nossa mente seja moldada por esta palavra nesta manhã. Amém, queridos? Aqui o tópico 1.3,
socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia. No hebraico, dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode-se representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural, conforme 2 Coríntios 6:4 e 12:10, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia, nos tempos de aflição, nas tribulações, nas adversidades. Como encontramos na Bíblia de estudo, palavras-chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras em hebraico, e isto enfatiza a rapidez, perfeição e o poder do socorro do Senhor. Irmãos, exatamente, Deus, como um comentarista coloca aqui, ele vai dar o socorro, mas ele vai dar um socorro perfeito, ele vai dar um socorro na hora certa. Deus ele vai dar o socorro no momento oportuno, como diz lá em Isaías, que no momento oportuno eu te ouvi, no momento da adversidade eu te socorri. Agora é importante que a nossa fé esteja nessa palavra, que Deus ele vai dar, que Deus ele vai agir, que Deus ele vai socorrer cada um de nós, tá? Peço que você vá agora no livro de São João, ou melhor, antes de ir para São João, eu já abri aqui Mateus 7 e o versículo 7. Quero que você leia comigo. Aleluias. Exatamente, Marco Aurélio. Ainda que nós passamos pela água, ela não te afogará. Se pelo fogo, não te queimará. Por quê? Porque Deus, ele é aquele que nos protege. Isso mesmo, Marcos. É essa ideia que nós temos desse Deus poderoso. Não importa por onde nós venhamos passar, como disse o salmista, Marcos, no Salmo 23, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam, tá? Então, Deus ele promete estar conosco mesmo no vale da sombra da morte, tá? Mesmo no vale da sombra da morte. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos lá, Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, amados, o que você precisa é um socorro bem presente na hora da angústia? Nós vamos pedir isso, lançando a nossa ansiedade, sabendo que Deus é o nosso refúgio, sabendo que Deus é a nossa fortaleza. Então eu vou pedir para o Senhor: Senhor, eu preciso do teu socorro. Senhor, eu preciso que o Senhor me livre nessa angústia, que o Senhor me livre desse sofrimento. E a Bíblia fala que Ele vai com rapidez, com perfeição, Ele vai chegar na hora certa e vai nos dar o socorro. E aqui ainda fala o verso 9. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Irmãos, Deus ele sabe das nossas necessidades. Deus ele sabe aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. E ele não é um pai masoquista que vai ficar simplesmente vendo você sofrer, você padecer, e ele vai ficar sem fazer nada, tá? Que ele vai ficar sem agir de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que você crê, tá? Lembra que quando Jesus ele muitas vezes ia curar alguém, primeira coisa ele perguntava: você crê que eu possa fazer isso? Você crê que eu possa? Senhor, eu creio. Ele falou: então seja feito conforme a vossa fé. Agora, se a minha fé, se o meu crer para pedir e receber for de acordo com as circunstâncias, irmãos,
como é que eu vou receber algo do Senhor? Tá? Por exemplo, se você olhar para o nosso cenário atual, você vai falar, puxa vida, eu estou dentro de casa, coronavírus, política, o mundo, e aí? Irmãos, Deus não está alheio a nada do que está acontecendo. Deus não está sem saber o que Deus está dentro de todas as situações. Deus, ele está trabalhando em todas as situações. Veja que no momento atual, as nações estão na mão de Deus. Os mundos estão nas mãos de Deus. Aqueles poderosos que detêm o capital, que detêm a inteligência, que detêm tantas coisas, eles estão na mão de Deus e dependem de Deus. Você não imagina como esse povo está se lembrando de Deus agora, como nunca lembrou na vida. Porque eles tinham recurso, o dinheiro resolvia tudo, a política resolvia tudo, e agora? Nós precisamos sim deste Deus que vai dar inteligência, vai dar sabedoria. Eu creio que acredito piamente que daqui a pouco tem uma vacina que vai imunizar a população desse vírus. Mas a gente sabe, irmãos, que esse é uma das consequências que quando nós caminhamos para o fim de todas as coisas, tá? Nós não está nem no início do apocalipse de Deus ainda. Nós não estamos nem na ponta do iceberg daquilo que está no apocalipse, quando os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles, tá? Mas Deus, ele está no controle de toda a situação, e a sua igreja, o seu povo, o lavado, o redimido, o nascido de novo, ele está debaixo dessa proteção de Deus. E mesmo a humanidade, irmãos, embora na sua cegueira espiritual, Deus está ansioso de que eles o vejam, né? Como diz Pedro lá, olha, Deus, ele é longânimo para com todos, não querendo que se percam, mas que venha um arrependimento. E o pessoal se arrependeu, Deus sim pode vir buscar a sua igreja. Então Deus está sendo longânimo com a humanidade. Deus está sendo paciencioso, né? Como diz Pedro, que o que tem hoje preparado, o que está preparado para o fim é o fogo, o enxofre que vai destruir todas as coisas. Mas para aquele que crê e confia no Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, tá? De forma que a nossa vida não se resume só no que nós vemos, não se resume só naquilo que está acontecendo, só com o presente. A nossa vida, irmãos, a nossa mente, ela viaja à eternidade. Nós vivemos aqui, mas a nossa mente está ali. Nós estamos aqui presente no corpo, mas nós já estamos gozando a intimidade, a alegria com o Espírito de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 2. Então, amados, é essa fortaleza que nós temos no nosso homem interior. É essa fortaleza que nós temos na nossa vida interior. E podemos pedir sim que o Senhor vai nos responder. O pastor Jandiro colocou, nós temos que entender que Deus é o nosso socorro, não um Deus de... Exatamente, pastor, não é troca, não é toma lá da cá, Senhor, ó, eu vou fazer essa barganha aqui, eu vou fazer essa troca, eu dou para o Senhor e o Senhor dá para mim, tá? E isso também sempre eu gosto de ensinar na questão de você ofertar, na questão de você dizimar. Nunca dizime, nunca oferta, eu vou dar 10% porque eu quero ganhar 90%, eu quero ganhar 20%. Não, irmãos, dê com alegria, dê com fé, dê com generosidade, e Deus ele vai te dar conforme a sua fé, conforme o seu amor, sem barganha, sem fazer troca com o Senhor, porque Deus não é Deus de barganha. Sempre a gente ensina isso. Deus não é Deus de barganha. Não faça barganha para Deus. Senhor, eu vou subir no monte, 10 vezes no monte. Não, irmãos, não precisa fazer barganha. Acredite, Ele é Pai. E Ele sendo Pai, Ele vai te conceder. Como eu disse aqui, se
O qual de vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você não vai pedir pão para o pai, você não vai precisar ficar fazendo barganha para ganhar o pão do pai. Ó pai, eu vou fazer essa barganha aqui, mas o senhor me dá o pão? Não, o pai simplesmente vai preparar o pão e vai, filho, vem comer que o pão já está na mesa. Filha, venha beber que a água já está aqui, já está o alimento aqui, vem aqui. Então, irmãos, nós somos filhos e o filho não precisa ficar barganhando com o pai. Que o pai tem para dar. Você como pai, quando o filho vem te pedir, por exemplo, 10 reais que ele quer comprar um lanchinho na escola, você como pai tem os 10 reais e você vai dar esses 10 reais para o seu filho comprar um lanchinho na cantina da escola. Você não vai pensar duas vezes. O seu filho não vai precisar ficar barganhando. Ai, mãe, o que a mãe quer que eu faça aqui para você me dar esses 10 reais? A mãe quer que eu faça 50, qualquer coisa. Não precisa barganhar, irmãos. Deus, ele dá gratuitamente. E a Bíblia diz que ele já fez isso, já nos deu todas as coisas pelo sangue de Jesus. Quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, nós já ganhamos com ele todas as coisas. Ganhamos a paz, ganhamos a alegria, ganhamos a proteção, ganhamos a vida eterna com Deus. Tem alguma coisa que pague, irmãos? Vamos pensar seriamente agora. Tem alguma coisa que dá para barganhar com Deus? Falar, Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero a vida eterna, porque eu quero o céu. Existe alguma barganha, irmãos? Não existe. Esse já foi pago pelo sangue, custou o sangue de Jesus. Como eu já disse, acho que na outra live que eu falei na quinta-feira, custou o sangue de Jesus, custou o sacrifício. Jesus, ele pagou a nossa entrada, ele pagou, e ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verdade, irmã Jaqueline, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pase, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! É assim que eu creio. É assim que nós cremos, Jaqueline, é assim que nós cremos, servos de Deus. Deus mandou, vai, tenha ânimo, não se apavore, não tenha medo, Deus é conosco. Aleluia, aleluia. Então, amados, Deus é a nossa fortaleza. Vamos renovar a nossa mente, vamos renovar o nosso entendimento sobre quem é Deus como Pai, quem é Deus como Senhor da nossa vida, como aquele que não está alheio de nada do que está acontecendo sobre o mundo, sobre as nações. Mas a nossa vida, a sua vida, está nas mãos dele. E Jesus falou que nenhuma das ovelhas ninguém pode arrebatar das minhas mãos. É Deus que conduz as suas ovelhas, é o bom pastor que leva elas para fora, é o bom pastor que dá o alimento na hora certa, é o bom pastor que guarda ela dos lobos ferozes, é o bom pastor que leva elas para águas de descanso, é o bom pastor que leva elas para pastos verdejantes, é o bom pastor que vai preparar uma mesa, aleluia, na presença dos seus inimigos. Aleluia. Aleluia. Josué 1:8. Aleluia. Então, amados, é importante a gente descansar no Senhor. É importante a gente descansar no que a palavra diz. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, nesta manhã, nessa escola dominical, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação. E esse tema, irmãos, ele é muito importante, nos leva a essa comunhão, nos leva a essa alegria,
Porque Deus, Ele é aquele que faz pelo seu povo. Deus é aquele que faz pela sua igreja. E você está debaixo desse sangue. Aleluia. Verdade, Gilene. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É isso mesmo. É essa proteção, Girlene, que Deus dá para o nosso homem interior. É essa proteção que Deus dá para o nosso homem interior. Exemplo do filho pródigo, Deus está com os braços abertos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso mesmo, Marcos. É o nosso descanso, Marcos, está nos braços do Senhor. E como a Gilene colocou, coração alegre, quando você está nos braços do Senhor, aformoseia o rosto, tá? Aleluia. Glórias a Deus. Muito importante que os irmãos participem, muito importante que você entre no espírito dessa palavra, que você entenda o Deus como tua fortaleza, o Deus como teu Senhor, como teu pastor. Nada vai te faltar, nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia, meu coração se alegra, irmãos, nessa palavra. Meu coração se enche, aleluia, de alegria em poder participar com vocês dessa verdade eterna, que ninguém pode tirar de você, ninguém vai tirar da sua vida esta verdade, esta alegria eterna. Aleluia. Irmãos, toma o seu cafezinho aí, deixa eu me restabelecer aqui para a gente continuar, amém? Então Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então não há por que temer, não há por que se abater, não há por que duvidar. Nós temos que sim descansar no Senhor e na sua palavra, tá bom? Deus está no seu trono, Deus está no nosso coração, Deus está na nossa alma e a sua palavra está na nossa boca. Sua palavra está no nosso coração, a sua palavra está na nossa vida, tá bom? Aleluia. Continuando aqui, irmãos, eu não sei se já passou aí meia hora ou 40 minutos da nossa aula. No relógio ali parece que está dando quase 10 horas. E nós estaremos aí dando oportunidade aqui. Amados, esse louvor eu não conheço muito bem, viu, irmã Jaqueline? Eu não sei ele inteiro, né? Eu sei uma parte, a gente pode cantar uma parte sim, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor a todos os amados aí, glórias a Deus. Meus queridos, vamos continuar aqui, vamos avante. O tópico 2.1, a confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os meios dos mares, não temeria. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará livramento, Ele trará o escape. Aleluia. Irmãos, mesmo que as bases sólidas venham se mover, aqui o salmista está colocando, mesmo que aquilo que você confiava, aquilo que te dava segurança se moveu do lugar, você deve continuar confiando no Senhor, que Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar o livramento. E o salmista coloca, ele expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas.
O que é base para você? Às vezes a base, irmãos, é a família, a base é, às vezes, o emprego, a base, às vezes, é uma amizade que se rompeu, a base é uma expectativa que às vezes não deu certo, aquilo que você tinha certeza que ia acontecer e acabou não acontecendo, então aquilo acaba movendo, quer mover a sua confiança, quer mover a sua esperança, mas a Bíblia fala, mesmo que os montes, mesmo que essas bases se transportem, se movam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então há uma confiança, há um mover de Deus em seu favor, de forma que vai se cumprir o que Paulo diz lá, que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem daqueles que buscam ao Senhor. Como eu disse, nada vai acontecer na sua vida por acaso, nada vai pegar Deus de surpresa ao meu respeito ou ao seu respeito em relação a Deus. Deus não vai ser pego de surpresa, tudo está no seu controle, tudo está no seu mover, tudo está dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, amados, nós podemos sim descansar em meio ao caos, em meio aos montes se abalando, nós podemos descansar no que a promessa de Deus diz, no que a palavra de Deus diz, porque ela é verdade, ela é vida, ela é alimento, ela é sustento para a minha e para a sua alma, tá? Deus, ele é fiel para comigo, Deus, ele é fiel para você. Eu declaro na sua vida a bênção de Deus, eu declaro na sua vida a prosperidade de Deus, eu declaro na sua vida o abrir de portas, eu declaro na sua vida que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida que Deus, ele vai fazer e não há quem possa impedir o que Deus tem para você, em nome de Jesus. A nossa irmã Marco Aurélio colocou: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que a edificam. Exatamente, Marcos, que o nosso trabalho possa ser edificado pelo Senhor, que se o Senhor não fazer essa edificação, Marco, se Deus não dar essa proteção, se Deus não dar esse socorro presente, se Deus não ser refúgio, se Deus não ser fortaleza, irmãos, que seria de cada um de nós? Onde nós estaríamos? Aleluia! Mas nós estamos debaixo do sangue, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo do amor de Deus, nós estamos debaixo do sangue de Jesus, nós estamos debaixo, como diz lá, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Tudo tem tempo, tudo tem hora, e eu declaro que agora a bênção de Deus sobre a sua vida, eu declaro que agora a bênção de Deus sobre a sua família, eu declaro que agora a cura da sua enfermidade, eu declaro que agora que nós vamos crescer, eu declaro que agora que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tá? Então aqui, só continuando o nosso tópico aqui, 2.2, a cidade de Deus, aqui identificando a cidade de Jerusalém, né, onde tinha as alianças com Deus, as alianças de fé, né? Depois tem o 2.3, a agitação das nações e o cessar de guerra. Então é importante que a cidade de Deus, identificado aqui como Jerusalém, é uma cidade onde existiam as alianças. Aqui fala, com a nova aliança estabelecida por Jesus, os escritores do Novo Testamento enfatizam Jerusalém, que é de cima, a esperança que nossa cidade está nos céus, a nova Jerusalém. Então veja que nos céus, Jerusalém foi referência no passado, é referência hoje ainda. Se a gente pegar o povo de Israel, é um povo muito querido, é um povo inteligente, um povo que ainda está esperando o Messias, ainda não caiu o véu, mas uma hora vai cair o véu, eles vão
Deus vai tirar o véu. E nós temos, irmãos, como lições, como coisas para avivar nossa fé, que nós temos a Nova Jerusalém, onde está a habitação de Deus. Aqui fala, são muitas as lições e vários os detalhes, contudo é relevante que o discípulo tenha sempre em mente, rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo, presença, provisão, auxílio e senhorio. É tudo aquilo que nós temos falado. Deus, ele está conosco, ele está trabalhando. Como eu disse no início dessa live, que Jesus, ele não está simplesmente assentado só por estar assentado. Não, Jesus está à destra, mas ele está trabalhando pela minha vida, ele está trabalhando pela tua vida, ele está trabalhando pela sua igreja, ele está salvando agora, ele está curando agora, ele está dando livramento agora. E ele quer que eu compreenda a sua palavra, ele quer que a sua palavra entre no nosso interior e a gente venha viver essa palavra, venhamos crer essa palavra. A gente também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio à agitação das nações, dos reinos, com as suas guerras. Então veja, se a gente olhar hoje pela ótica da pandemia, do coronavírus, irmãos, as nações estão agitadas. Todas as nações estão agitadas. Os sistemas de saúde estão agitados pela situação desse vírus. Mas Deus é aquele que está no meio da batalha. Deus está no meio da peleja. Deus, ele está quebrando o arco. Deus está cortando a lança. Deus está lançando os carros no fogo. Enquanto os homens estão batalhando conforme eles podem, Deus, ele está trabalhando no invisível. E ele vai dar o escape, ele vai dar a segurança. Até porque o ser humano foi criado por ele. Eu sei que existe um ser aí em São João 10:10 que quer destruir o ser humano. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Mas Deus, ele veio dar vida. Deus, ele veio dar vida e vida com abundância. Tá? Se o inimigo tem um intento de destruir as pessoas, se o inimigo tem um intento de destruir a imagem de Deus e semelhança de Deus, existe um que está velando por aquele, que está velando pela sua criatura, está velando por aquilo que foi criado pelas suas mãos. Porque você pode falar, mas pastor Paulo, o mundo está sofrendo aí pelos seus... Tudo bem, cada um está colhendo o que plantou, isso é óbvio. Cada um vai colher o que se planta. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou céus e terra, quando Deus criou o ser humano, ele viu que era muito bom. Deus não mudou a ideia dele de quando ele cria o ser humano, de que isso foi mal. Tá? O homem pode sim se corromper, o homem pode sair daquilo do propósito que Deus quer, e às vezes se arruinar e colher o mal que ele planta. Isso é natural, a gente sabe que é a lei da semeadura. Mas quando Deus cria o homem, ele cria para o homem viver bem, ele cria para o homem ter o melhor de Deus. E o homem muito rapidamente se desvia, duvida daquilo que Deus pediu para ele não fazer, que não era comer daquele fruto proibido, não era descobrir aquilo que não era para descobrir. E o homem, induzido pela serpente ali, pelo inimigo, ele vem e perde aquela união, aquela bênção de Deus que está sobre a sua vida. E Deus lança fora do jardim, e o homem agora vai sofrer, vai ter que ganhar o seu pão com o suor. Mas quando Jesus vem, irmãos, cumprindo a promessa que nasceu ali mesmo, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus já faz a promessa ali. Vem o segundo Adão e ele restabelece essa justiça, ele restabelece essa comunhão com o Pai. E hoje não precisa Deus ficar gritando, olha, onde estás, Paulo? Onde estás, Marco Aurélio? Onde estás, Nicole?
Onde estais, Jaqueline? Onde estais, Laodiceia? Ele já sabe onde você está, porque você está em comunhão com Ele. Você pode falar com Ele, Ele é seu Pai. Ele falou, olha, vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que o pedirem. Irmãos, eu quero finalizar essa live aqui, esse Salmo 46, dizendo um negócio para vocês. Vamos começar a tratar Deus como nosso Pai. Realmente como nosso Pai. Não como alguém distante, não como alguém que está ausente, mas como alguém presente na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Amém, queridos? Que esta alegria, que esta comunhão venha estar conosco, que esta alegria venha estar conosco cada momento. Tá bom, queridos? Eu já quero finalizar aqui, já são 10h15, eu estou vendo o relógio meio de ponta cabeça ali. Meus amados, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E o que eu teria que trazer para os irmãos era isso no Salmo 46. Tá? Que vocês sejam edificados com esta escola bíblica. E cada domingo que nós estivermos aqui, eu quero que vocês participem como fizeram hoje. No domingo que vem, nosso irmão Jerry, né, que a gente está intercalando, um domingo eu, um domingo ele, nós estejamos juntos participando com o Jerry, acrescentando junto com ele também. Nós aprendemos um com os outros. Obrigado pela participação de todos os amados que participaram. E não vou nem citar nome porque eu posso esquecer de alguém, mas obrigado por todos que participaram, que ajudaram, que enriqueceram essa escola dominical. E eu posso dizer que eu tenho certeza que você sentiu a mesma alegria no espírito que eu senti. Você sentiu aí, e eu tenho certeza que você foi edificado por esta palavra. Amém? Então vamos tentar cantar pelo menos uma parte que eu sei daquele louvor que a nossa irmã pediu, e vocês me ajudem aí, tá? Me ajudem cantando aí, porque eu sei só uma parte, tá? E espero que vocês cantem comigo aí, em nome de depois estaremos orando no final. Eu quero voltar ao início de tudo, voltar aos teus braços, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu quero voltar ao início, rever meus conceitos, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Na pessoa bendita do Senhor Jesus, vamos estar orando. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos estar agradecendo a Deus por esta manhã, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, nós somos deveras agradecidos ao Senhor por mais esta manhã, onde nós podemos estar no lar dos teus filhos, participando desta escola dominical, Pai. Que cada um dos teus filhos sejam edificados pela palavra, que cada um dos teus filhos recebam a boa palavra em seus corações, em seus lares. Dê uma semana abençoado para cada um, Pai. Cura as enfermidades. Eu repreendo toda e qualquer enfermidade sobre o corpo dos teus filhos, Pai. Toda enfermidade, toda tristeza, toda angústia que porventura houver, eu repreendo em nome de Jesus. Que nasça, Pai, a confiança, a esperança
na tua palavra, Pai. Nós já somos mais do que vencedores diante de toda a situação que assola o mundo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, que a tua paz esteja sobre eles, não só hoje, mas para todos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor. Foi um prazer estar com cada um dos amados. Permaneça firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Deus é contigo, Ele é teu Pai e nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Deus os abençoe. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um dos amados, em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Fica na paz do Senhor. Amém?